Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre embeddings neurais, pesquisa com financiamento e apoio da FAPEMA, pesquisa ligada à representação de documentos jurídicos brasileiros. Aqui comigo, Fabrício Almeida do Carmo, ele que capitaneia essa pesquisa, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão. Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado, Borges. Obrigado pela oportunidade de divulgar essa pesquisa aqui nesse espaço. Para começar, o que são embeddings neurais? Bom, embeddings neurais é basicamente o uso de redes neurais para vetorizar documentos. Nesse caso, sabemos que os computadores não processam diretamente documentos, vídeos ou imagens e precisam ser vetorizados para vetores numéricos. E esse processo de treinar utilizando redes neurais básicas ou profundas é o processo que a gente chama de embeddings neurais. Agora, essa pesquisa ela tem parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão. Qual o problema essa iniciativa ela busca resolver? Basicamente, o termo de cooperação técnica busca automatizar uma quantidade de processos que são manuais dentro do tribunal e que basicamente a gente busca pegar toda essa gama de documentos que estão sendo inseridos diariamente no tribunal, por exemplo, petições iniciais, e buscamos formas de automatizar utilizando tanto o processamento de automação mais direta, quanto utilizando aplicações e soluções baseadas em inteligência artificial, por exemplo, agrupamento de documentos jurídicos com análise ali de inteligência artificial, então entrando nessa lacuna aí de inserir IA para o contexto jurídico. Você falou aí em inteligência artificial. Como é que essa inteligência ela vai ser treinada para atender então essa linguagem jurídica? Basicamente, a gente sabe que a linguagem jurídica no Brasil ela tem as suas características técnicas e formalismo que é do setor. Então, considerando tudo isso, a gente sabe que modelos que são bastante difundidos, por exemplo, no Brasil tem um modelo chamado BERT-Timbal, que é um modelo que foi treinado com todo o português brasileiro e português europeu também. Mas a gente sabe que, dada essa especialidade, a gente precisava treinar com dados do setor, porque, por exemplo, no português brasileiro, o juiz, por exemplo, pode ser um juiz, um árbitro de futebol, e o juiz pode ser um magistrado. Então, tem essa confusão na hora da IA entender o que é um juiz, o que é um juiz dali. Então, pegar dados do setor, isso faz com que a gente consiga treinar modelos que são realmente especialistas para o domínio. Além do mais, a gente sabe que, por exemplo, aqui no Maranhão, tem toda essa questão de regionalismo no Brasil todo. Então, pegar uma petição, por exemplo, foi um advogado escreveu de um jeito, outro advogado escreveu do outro. Mas ambas pedem a mesma coisa, eles são a mesma coisa, mas escritos de forma diferente. Então, treinar esses modelos, a gente consegue entender de forma semântica, digamos assim, que aqueles documentos têm o mesmo objetivo. Então, isso facilita na hora de agrupar petições iniciais, agrupar outro tipo de documento jurídico, e isso facilita dentro ali dos processos do tribunal, facilita com que eles não precisem fazer isso de forma manual. Então, tudo automatizado. Esse entendimento, então, ele passaria por dentro daquilo que está contextualizado, né? Exatamente. E para isso a gente precisou criar uma base de dados jurídicos de vários tribunais do Brasil, inclusive daqui do Maranhão, para poder pegou mais de 5 milhões de amostras de documento jurídico para treinar esses modelos para o domínio jurídico mesmo. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com o doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMA, o Fabrício Almeida do Carmo. Ele fala sobre a pesquisa Representações Embeddings orientadas à linguagem jurídica brasileira, pesquisa com fomento da FAPEMA. Agora, segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem cerca de 81 milhões de processos em tramitação. Essa iniciativa ela pode contribuir na aceleração da resolução desses processos, ajudar aí a diminuir essas filas? Justamente esse é o grande gap que a gente está tentando trabalhar, porque isso é a nível nacional, mas aqui no próprio Tribunal de Justiça do Maranhão tem uma carga grande desses processos que precisam ser analisados, precisam ser processados, e a gente está tentando trabalhar nessa direção. Agora, Fabrício, quando se fala em impactos, já é possível falar? A pergunta é no sentido de saber quais resultados obtidos até o momento a partir desse modelo. Já é possível falar nesse sentido? A gente, já pelos experimentos que a gente fez uma gama de experimentos com modelos treinados, utilizando um amplo
poder de computação mesmo para treinar esses modelos, e comparando com esses modelos que são digamos que de domínio genérico, a gente conseguiu perceber que teve uma grande diferença de impacto, diferença de mais de 16 pontos percentuais de desempenho. Significa que os nossos modelos são mais especializados que esses modelos genéricos, então eles vão poder abastecer novas aplicações de IA. Inclusive, a gente tem no próprio CNJ uma plataforma chamada Synapse, que é onde a gente compartilha esses modelos treinados com outros tribunais, e a ideia é que a gente disponibilize para outros tribunais esses modelos, para que também eles possam, a partir daí, construir novas ferramentas, soluções de IA para os tribunais. Dentro dos seus estudos, das suas investigações, há também aqui colocada a figura de um robô, o robô Firmina. Eu queria saber que robô é esse, de que forma que ele vai atuar, está atuando dentro da pesquisa, dentro das investigações. Isso é interessante. Dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão, a gente já tem essa solução, que é a aplicação robô Firmina. Basicamente, ela é uma aplicação que, a partir de uma petição inicial, ela consegue detectar se já tem um precedente para aquilo, baseado em alguns precedentes que a gente conseguiu mapear no Tribunal de Justiça. Então, isso facilita porque antes, algum funcionário lá, algum profissional teria que analisar isso manualmente, e agora, automaticamente, a gente já dá um alerta, diz, olha, esse daqui tem um possível precedente para isso, tem um possível precedente para aquilo, então já consegue dar uma acelerada nesse processo. Importância que passa aí também pela diminuição das filas, como a gente colocou há pouco, e que acaba sendo impacto social também ao diminuir essa fila, né? Exatamente, essa vazão, esse tempo de espera aí ajuda a população de modo geral. Recebemos no programa de hoje o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMA, o Fabrício Almeida, do Carmo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço de divulgação da nossa pesquisa. Obrigado. Até o próximo programa.